Olá, eu sou a Beta Araújo do Justa Causa. E eu sou o João Neto, do Tinha Que Ser Preto Oficial. Este é o podcast Passado Presente, uma escuta consciente que analisa o passado para compreendermos o que acontece nos dias atuais. Você viu o Brasil? Totalmente premiado. Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de melhor filme internacional em pleno domingo de carnaval e a gente precisa comemorar. Mas você sabia que essa não é a primeira vez que chegamos ao Oscar? E mais, não é a primeira vez que um filme que narra horrores da ditadura concorre nesta categoria? Mas qual a relevância final deste prêmio para o Brasil? No episódio de hoje, João Neto e eu falaremos sobre o golpe militar de 64, os anos de chumbo e as consequências que vivenciamos após um regime que durou mais de 2 décadas. Na cerimônia do Oscar de 2025, em pleno domingo de carnaval, Ainda Estou Aqui levou a estatueta de melhor filme internacional. Mas qual é a importância deste prêmio para nós, brasileiros? Qual é a ligação com um fato histórico que durou mais de 2 décadas e que trouxe graves consequências para o Brasil? Esse é o tema do nosso episódio de hoje, dessa temporada do Passado Presente. E eu estou aqui, como sempre, com o meu parceiro João Neto, da página Tinha Que Ser Preto. E aí, João, vamos começar falando então de Ainda Estou Aqui? Oi, Beta, oi, pessoal. Vamos começar assim, com essa energia lá em cima, que traz um tema muito importante, muito pesado também, mas que é uma vitória, acho que para o Brasil inteiro. Gostem ou não gostem, o filme ele foi lá, ganhou uma estatueta inédita pra gente e ainda trouxe essa pauta aí sensacional para o mundo inteiro ouvir e assistir. Eu acredito que seja importante a gente começar com a relevância do filme. O filme, como a gente já disse no episódio anterior, ele é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que era filho de Rubens Paiva. E a história, obviamente, vai girar em torno desta família, uma família de classe média que morava no Rio de Janeiro, à beira-mar, e que foi surpreendida com a chegada de militares na sua casa, literalmente retirando o pai daquela família de casa, e ele nunca mais voltou. O que acontece no desenrolar do filme? A gente percebe esse tipo de violência que acontecia na ditadura a partir dos olhos, das lentes desta família. É sempre importante ressaltar isso. Quais foram as violências que aquela família presenciou? E a figura central daquela trama é a Eunice Paiva, que era casada com o Rubens Paiva e que, depois que esse fato aconteceu, acabou frequentando a faculdade de Direito, se formou e foi uma importante voz pelo direito dos povos indígenas. E aí, se a gente falar sobre um prêmio de Oscar, às vezes a gente pode pensar, e eu até penso isso também, né? Mas tá bom, Oscar é uma cerimônia ainda muito da branquitude, muito glamourizada lá, norte-americanizada mesmo. É muito difícil a gente ter outros países competindo ali na categoria, por exemplo, de melhor filme, como aconteceu esse ano com o Brasil, que não levou a estatueta, levou na categoria de melhor filme internacional. Mas eu acredito que a importância central deste prêmio, na verdade, é levar essa mensagem do que foi a ditadura aqui no Brasil para outros países, principalmente se a gente lembrar, e vamos falar sobre isso aqui, que a ditadura teve um forte apoio norte-americano, né, João? Exatamente, Beta. A gente tem aí uma obra como essa que aborda um tema que deixou uma marca, né, na história brasileira. Eu acho que você trouxe uma questão reflexiva muito boa, porque o filme ele retrata a realidade daquela família. Como é que aquela família, que não era uma família pobre, né, era uma família que morava ali em frente à praia, né, a gente já pega aí já basicamente o status social. Ao mesmo tempo, era uma família com consciência política, então a gente tinha ali o pai da família, né, o Rubens, o Paiva,
Ele era político já, então ele já tinha um posicionamento, ele já era perseguido, por isso que ele até tinha esses contatos para fazer uma ponte de entrega de cartas, né? Enfim, não vale dar spoiler do filme para o pessoal poder assistir. Ou ler o livro, né, também. Eu estava até dando uma pesquisada mais cedo para ver o quanto que isso impactou na venda do livro e teve um aumento aí de 53.000% de vendas do livro, né? Então a gente já vê que realmente foi algo que conversou bem com a nossa sociedade. E é interessante ver isso sendo premiado nos Estados Unidos, no Oscar, que assim como você falou, é um país que fomentou e financiou o golpe militar que a gente sofreu aqui em 64, fomentou e financiou como? Dando recurso, trazendo armamento, estimulando, né, também a perseguição, aquele discurso anticomunismo, né, que a gente tinha ali o João Goulart fazendo um comércio, uma aproximação com países como a China. Isso já era motivo bastante ali para eles entenderem que o Brasil estava pró-comunismo, né? Como se a gente já tivesse visto em algum momento da história do Brasil o comunismo realmente ser próximo a ser implantado aqui. Isso realmente nunca aconteceu. E a gente tinha ainda o enfraquecimento do João Goulart, né? Porque quando ele assumiu, ele já não estava, era o então presidente, ele não estava com todo aquele apoio, com toda aquela força. E as iniciativas que ele estava tomando no governo dele eram iniciativas que eram impopulares com a ala conservadora do Brasil e a burguesia. Né? Então, ali a alta classe, que era o quê? Era a questão da reforma agrária, a reforma tributária, tudo isso que traria um impacto nessa parte aí da sociedade, que eram as autoridades, os militares e a burguesia. Então, a gente acaba tendo como consequência, né, mais um fomento ali para a ditadura, para o golpe militar que acabou acontecendo, né, para a perseguição de João Goulart, que fugiu para o sul, depois fugiu para o Uruguai, e como consequência a gente teve aí esse período marcado por desaparecimento de pessoas e o apagamento, né, de diversos nomes da nossa história até que a Comissão da Verdade fosse instaurada. Quem estava na oposição daquele presidente, então legalmente constituído, que era João Goulart, naquela madrugada do dia 31 de março de 64, que foi o golpe militar. A gente tinha uma oposição da burguesia, né, que alguns chamam de elite, a gente já falou sobre isso aqui em outro episódio, João falou muito bem, a classe média urbana, né, uma parte da classe média também se opunha a isso, grande parte, por exemplo, da igreja, a imprensa mesmo, era sempre aquele perigo do comunismo vindo, né, o fantasma do comunismo. Então a gente tinha um presidente que passa a governar por conta da renúncia de Jânio Quadros e que assume então a presidência com uma economia também desequilibrada, que foi herdada de quem? Do JK, do Juscelino Kubitschek. E essas relações que o Brasil tinha, então, com os Estados Unidos começam a ficar um pouco ruins. E o que acontece? O governo norte-americano acaba apoiando esse golpe. Castelo Branco, então, que é o primeiro presidente que assume com esse golpe, ele diz: não se trata de um golpe de Estado, mas de uma revolução. E é curioso a gente perceber que nos dias atuais, muitas pessoas que apoiavam e apoiam ainda esse período aí tenebroso que a gente viveu no país, ainda insistem em chamar de revolução. Inclusive, ministros do STF já falaram, já utilizaram esse termo. O termo revolução, então, surge ali mesmo com Castelo Branco e aparece no primeiro ato institucional. A gente teve aqui no Brasil diversos AIs. Na verdade, a ideia seria que tivéssemos só um ato institucional, só que aí quando vem o segundo, perdão, acabam numerando todos os AIs que a gente teve. E como eu venho do direito, eu acho que é importante ressaltar que Francisco Campos foi o ministro da Justiça da época do Getúlio Vargas. Ele acabou presidindo uma comissão que elaborou o Código Penal de 1940, um código que foi legalmente instituído, tudo bem, e ele redigiu o AI, o Ato Institucional número 1.
essas filigranas aí que a gente tem do meio jurídico fazem com que a gente entenda por que determinado código é mais conservador, por que determinadas leis são mais ditas progressistas. Tudo depende de quem é que está elaborando aquele instrumento legal. E aí, já que a gente está falando sobre ditadura e falamos sobre o filme Ainda Estou Aqui, antes de entrar, por exemplo, no AI-5 e de diversas medidas que aconteceram no país naquele período, eu queria trazer aqui algumas indicações de filmes e de documentários que também abordam esse tema, porque a gente pode se aprofundar mais. E esse tema, ditadura, não é algo inédito aqui no Brasil, não foi a primeira vez que a gente teve isso, né? Inclusive concorrendo ao Oscar. Eu quero começar citando o Que é Isso, Companheiro, de 97, porque foi um dos filmes brasileiros que chegou a concorrer na categoria de melhor filme. Naquela época se chamava Melhor Filme Estrangeiro. E vai contar aí a história do sequestro de Charles Burke, que era o embaixador, né, dos Estados Unidos no Brasil, e a retenção dele foi pensada e executada por integrantes do MR8 e da Ação Libertadora Nacional. É um filme também com Fernanda Torres, vejam só. Tem mais algum que você gostaria de citar, João? E a observação, com Fernanda Torres e Selton Mello, tá? Eles estão juntos nesse filme aí, além de Pedro Cardoso, Luiz Fernando Guimarães. E é engraçado, Beta, porque esse filme, eu lembro de assistir ele na TV, na época, né, que, assim, finalzinho ali dos anos 90 e tal. Porque como ele foi indicado ao Oscar, a Globo passou, né? Passou na TV. Eu lembro muito bem da chamada, assim, do Que é Isso, Companheiro, aquela cena emblemática ali da Fernanda Torres e o Luiz Fernando Guimarães, com o Pedro Cardoso apontando uma arma, enfim, né? Ensinando a atirar e tudo mais. É um filme muito bacana, assim, ele realmente me marcou muito. Eu gosto também de Marighella, que foi um filme de 2019, que foi lançado. Ele foi um filme ali onde nós tivemos o Seu Jorge interpretando Marighella. Houve até algumas críticas, né? Porque o Marighella, ele era um homem negro, mas não era um homem negro retinto, né? Como o Seu Jorge. Então, as questões ali da forma como ele foi representado. Só que, claro que esses questionamentos eles só vêm à tona quando é para mais escuro, né? Quando é para clarear, dificilmente essas mesmas pessoas ali vão acabar reclamando. E o Marighella, ele foi um guerrilheiro no período da ditadura militar, em que ele teve ali ações contra a ditadura mais fortes, né? Acho que mais responsivas ao tipo de violência que estava sendo realizado pela ditadura, né? Pelos militares. Inclusive, a neta dele, se eu não me engano, ela até segue o Tinha Que Ser Preta, a gente já trocou algumas ideias, ela é deputada também. Então, recomendo aí Marighella de 2019, que é baseado também numa obra que é Marighella, inimigo número um do Brasil, e traz a história de vida dele, porque ele acaba tendo que abrir mão da família para combater, né, ali contra a ditadura militar. Traz até uma questão dele com o filho, que ele acaba se afastando do filho para poder fazer todo esse ativismo e da preocupação que ele tinha com isso, né, de se aproximar dele. Inclusive tem um áudio muito interessante, Beta, acho que vale colocar aqui depois de um discurso do Marighella falando com as pessoas por meio do rádio mesmo, né, em que ele transmite falando para a população aprender a atirar, manter a forma, fazer exercício físico, procurar se alimentar bem, porque é importante ter saúde para lutar contra a ditadura. Esse trecho até foi utilizado em uma das músicas do Racionais, em um dos últimos álbuns aí do Mano Brown, acho que o Bug Night, se eu não me engano. Não sei se era o Bug Night que teve essa introdução, mas eles usam ali no trechinho de uma das músicas. Mas vale a pena. Só falando também sobre o filme Marighella, a gente tem que lembrar, tem a canção dos Racionais, né? Mil Faces de um Homem Leal. Deve ser essa que você está falando, Exato. né? Exatamente essa. Essa música é sensacional. E eu queria deixar aqui também a indicação do livro, né? Da biografia do Marighella, do Mário Magalhães, que é
riquíssima em detalhes, e foi ali que eu realmente conheci de fato quem foi o Marighella, porque foi um trabalho investigativo desse jornalista muito impressionante. Quero deixar aqui também uma outra indicação, a gente tem várias, vou deixar aqui mais uma, que é Zuzu Angel, porque vai também retratar a história partindo ali de família, partindo então de uma mãe que decide ir em busca da justiça para descobrir o que aconteceu com o filho dela, que foi torturado e foi morto pela ditadura. Um dos muitos que a gente sabe, né, que foi o Stuart. A gente tem inclusive um túnel aqui no Rio de Janeiro com o nome dela, Zuzu Angel. Então a luta dela foi também implacável como mãe desse garoto que foi morto pela ditadura. Um outro filme que eu queria também deixar como indicação é um mais recente, tem 10 anos, que se chama Quase Dois Irmãos. Porque ali a gente vai ter também algo que eu acredito que seja muito importante a gente abordar, o recorte racial e o recorte de classe, né, no meio ali de um período de ditadura, porque você vai ter um senador, que é o Miguel, e um traficante, que é o Jorge, que eram amigos de infância, e eles acabam se reencontrando alguns anos depois para começar a trocar ideias sobre um projeto social. E eles se reencontram agora na década de 70, numa prisão em Ilha Grande, quando tinham ali a divisão de presos políticos e comuns dividindo o mesmo espaço. Eu gosto muito desse trabalho do Flávio Baurac. Tem mais algum que você indica, João? Tem o Dia que Durou 21 Anos, que na verdade é um documentário, né? Ele traz ali um pouco dessa influência dos Estados Unidos para o golpe militar que a gente sofreu. Então, eu, se não me engano, tem no Prime Video, não sei, mas em algum stream eu acho que a gente encontra, talvez no Globoplay também, não sei, mas acho que vale assistir. É meio que um formato documentário mesmo, mas traz esse aspecto assim que da gente entender um pouco de como é que foi financiado o golpe militar. E é uma curiosidade porque não é a primeira vez que os Estados Unidos fez isso, ele tem esse costume de fomentar golpes, que aí ele cria ali lideranças dentro de determinados países para depois destituir, até ele explora ao máximo, né, para depois destituir essa liderança ou essa pessoa influenciadora, não no sentido digital, né, mas essa influenciadora aí, depois que não tem mais serventia, vídeo que a gente já falou anteriormente, né, sobre o Zelensky lá na Ucrânia e a banda, né, que ele tomou do Trump, tá ao vivo ali para todo mundo assistir. Isso daí eu acho que só demonstra que o Brasil produz filmes de excelente qualidade e que abordam um tema que a gente não pode esquecer, não pode deixar para lá, porque a gente percebe que a história pode se repetir. Então, eu vou deixar aqui mais 3 nomes, só para vocês terem a dimensão da importância desse tema. Batismo de Sangue, que é baseado na obra do Frei Beto, então é também importante a gente perceber que nem todas as pessoas ligadas à religião eram contra reformas para melhor, para a melhoria de um Brasil. Nem todos eram a oposição daquele governo na época. Lamarca, que eu acho super interessante, porque a gente vê um capitão que desertou do exército para passar a integrar um grupo armado, lutando então pela ditadura. E, por fim, um dos primeiros que eu tenho conhecimento que abordaram essa temática, que foi o Pra Frente Brasil, que é de 82. E é bem interessante porque vai mostrar a euforia ali de um Brasil em meio à Copa de 70, que a gente ganhou, inclusive, né, o tricampeonato, enquanto a gente tinha no Brasil uma ditadura em que pessoas eram torturadas nos porões. Bem interessante. O documentário que o João citou é maravilhoso. Tem um outro, Torre das Donzelas, que inclusive Dilma Rousseff participa, mas esse eu acredito que a gente pode deixar para falar um pouco depois, se não nesse episódio, na parte 2, porque vai ter estreita relação com o que a gente ainda vai abordar. Vamos então falar um pouquinho agora sobre o que foi o famigerado AI-5, porque a gente tem a ditadura militar começando, e um pouquinho depois temos um outro militar, Costa e Silva, dando início então aos anos de chumbo.
E em 13 de dezembro de 68, o governo militar implementa esse AI-5, que acaba retirando diversos direitos que estavam na nossa Constituição e que ainda restavam depois do golpe de 64. Então, a gente tem, nesse momento, um aprofundamento daquela repressão no Brasil. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma ampliação de poderes para o então presidente, que poderia fechar Congresso, determinar cassação de mandatos, intervenção nos estados, decretar estado de sítio, suspender direitos políticos dos cidadãos e coisas muito cruéis que eram, por exemplo, prisões sem justificativa nenhuma legal, suspensão do direito do habeas corpus, que é o remédio constitucional mais importante que assegura a nossa liberdade de ir e vir. E a gente tem, num contexto ali político, um maior rigor de todas as medidas contra pessoas tão somente por elas serem suspeitas de serem subversivas, de serem comunistas. O que você quer falar sobre isso, João? O AI-5 foi o que deu a virada de chave para toda a violência maior, né? Vamos dizer assim, que aconteceu durante todo o período da ditadura militar. Acho que você pontuou tudo, Beta, que, que, que essa iniciativa, né, essa ação, ela trouxe para a gente, porque a partir do momento em que a gente não tem mais uma Câmara, seja de deputados, seja de vereadores, para legislar para a gente está concentrando o poder na mão apenas de um grupo, na mão apenas ali do executivo, que eu falo grupo porque eram os militares, né, que comandavam tudo. Então eles passam a ser o júri, o executor, o acusador, eles passam a tomar uma atitude que é fazer uma perseguição para qualquer pessoa que eles considerassem que fosse um risco para a moral, para os bons costumes, para a cultura, para a estrutura do Brasil, na perspectiva deles, né? Então, o AI-5, ele dá todo esse respaldo destrutivo, por isso que ele é tão marcado para a gente, né, Beta? Eu acho que 3 anos, na verdade, né, 4 anos depois do início da ditadura militar, a gente vem com esse outro golpe dentro do golpe, que é ali uma carta branca para os militares fazerem simplesmente o que eles quiserem, o que eles queriam fazer, eles faziam. Se eles apontassem para você na rua e falassem, ah, você não me deu bom dia, ou qualquer outra coisa do tipo, ele te levava preso. Claro que assim, eu tô sendo muito superficial, gente, porque não era só isso. Obviamente, era qualquer pessoa que tivesse um discurso questionador para perguntar por que que a gente não está encontrando o nome de estudante X ou Y, por que que não está encontrando a pessoa, já era o bastante para ter uma escuta na sua casa ou para te levarem para ser interrogado, entre aspas, mas é verdade, ser torturado. E é importante pontuar também que depois, então, do governo do Costa e Silva, outros militares assumiram o poder. A gente teve Médici, Geisel e, no final, então, do governo militar de 64, Figueiredo. E aí, aquele finalzinho, o último respiro daquele regime totalmente opressor, ele culmina, então, com uma hiperinflação. A gente tem obras paralisadas, a gente tem as empreiteiras abandonando construções, máquinas, enfim, edificações, e temos finalmente, em 1985 só, o Congresso Nacional aprovando, então, uma emenda constitucional para acabar com alguns vestígios da ditadura. Isso sem levar em consideração que tivemos manifestações da população, manifestações de diversos artistas que não tinham medo, ou então, se tinham medo, eles iam com medo mesmo assim, da repressão, da censura. Muitos foram exilados, a gente sabe muito bem, mas que lutavam pela volta da democracia. E com relação à democracia, é claro que a gente pode abordar, talvez na parte 2, será que a gente vive realmente numa democracia? Se a gente for pensar, não é, em violência policial, enfim, se a gente for falar sobre minorias, mas fato é que a gente tem uma democracia que até então não tínhamos.
Temos o movimento das diretas já, começando lá no início da década de 80, para finalmente, só em 88, termos a promulgação da Constituição, que não por outro motivo é chamada até hoje de Constituição Cidadã. E se falarmos sobre esse período de ditadura, é importante falarmos sobre censura, sobre ausência total de liberdade de expressão, e quem era muito censurado, inegavelmente, eram os artistas, era quem trabalhava com arte, arte da forma mais ampla. Então, filmes, literatura, música, bastava uma palavra, por exemplo, ou uma frase mal interpretada pelos censores que a censura batia na porta e proibia que determinado músico lançasse canções. A gente tem inúmeros exemplos desse. Por exemplo, a gente tem Cálice, do Chico Buarque. Chico Buarque, então, cansado inclusive de ser perseguido pela ditadura, pela censura, passa a adotar um nome artístico. Nem sabia disso, eu comecei a saber, na verdade, algumas coisas a partir das nossas pesquisas aqui. Julinho de Adelaide, para ter as composições liberadas. Um artista que eu quero muito trazer aqui para que vocês conheçam, se não conhecem, é o Plínio Marcos. O Plínio Marcos, ele tem peças incríveis, dentre elas o Navalha na Carne e o Abajur Lilás. Ele fazia críticas totalmente irônicas à repressão. Essa peça, o Abajur Lilás, foi proibida, não uma, mas 2 vezes, e a alegação era que atentava contra a moral e os bons costumes. Afinal, Plínio Marcos trazia personagens que eram totalmente oprimidos pela ditadura. Se esses personagens são oprimidos hoje, imagine naquele período, porque ele trazia prostitutas, trazia homossexuais, trazia cafetões, e essa peça, por exemplo, só foi liberada em 1980. Uma outra pessoa que eu queria também trazer aqui, que eu não conhecia até bem pouco tempo, foi Cassandra Rios, que foi a escritora, mulher, olha aí, mais censurada do Brasil. Em 76, ela teve 33 dos seus 36 livros proibidos pela ditadura. Ela faleceu em 2002 e deixou uma vasta obra, dentre eles uma que eu deixo aqui para vocês conhecerem, que é O Prazer de Pecar. Ela era uma pessoa LGBT, então ela chegou inclusive a ser condenada à prisão. Quer citar alguma obra que foi censurada que para você é emblemática, João? Tem durante esse período da ditadura, o Zósimo Bubu, que foi o primeiro diretor é, de, de cinema negro, né, que a gente teve aí no Brasil, e ele foi o primeiro, na verdade, o primeiro protagonista negro de uma novela. E ele interpretava uma novela, que eu vou ter que pedir ajuda para os universitários, Beta, para lembrar o nome da novela aqui. Mas eu lembro da sinopse da novela, né? Em que ele era um homem negro, né? E ele se relacionava com uma menina branca, uma mulher branca, porque essa mulher branca queria fazer raiva no pai. Então, era uma novela ali, década de 60, mais ou menos, eu imagino, pós período da ditadura. Vidas em Conflito, com a Leila Diniz, será que é essa? Eu acho que sim. Isso. Eu acho que é essa sim. E nisso. 1969. 69, olha aí. E acontece que a novela ela foi censurada. Por quê que ela foi cancelada, né? Por quê? Porque trazia um relacionamento interracial e isso gerava ali um bafafá enorme na televisão, então não era bem visto, né? Contra os bons costumes também. Então a novela acabou sendo censurada. Claro que a sinopse não é das melhores, mas ainda assim traz ali o impacto da censura que a gente viveu. Acho que vale destacar também, Beta, durante esse período, 1968, porque a gente está falando de artista, né, da Passeata dos 100 Mil, que a gente teve ali a participação de grandes nomes da nossa música. Teve Gilberto Gil, a gente teve Clementina de Jesus, teve Donga, teve uma galera que entrou ali, que foi a fundo junto a artistas, estudantes, intelectuais, religiosos, trabalhadores,
uma turma que participou da passeata dos 100 mil. A gente consegue encontrar algumas fotos por aí, desse momento icônico, até porque foi bem no começo, né, da ditadura ali, ainda em 1968. Então isso traz também uma força, né, da mobilização que a gente tinha das pessoas na época, assim, que elas entendiam o que estava acontecendo e o quanto que aquilo ia afetar a gente. E, e é engraçado porque a partir do momento em que os militares eles tomam o poder e eles decidem o que pode ser dito, o que pode ser cantado, o que pode ser encenado e o que pode ser escrito, né? Eles conseguem criar uma estrutura social com a idealização da perfeição, né? Então a gente, até por isso eu imagino, né, somado à ignorância, que a gente ainda tem defensores do período da ditadura militar, que as pessoas falam que não, era bom demais, a gente saía na rua para brincar e nada acontecia, e era seguro, e não sei o quê, e não sei o quê. Na verdade, era porque era vendida essa imagem, né? O Brasil, naquela época, ele fomentou um monte de absurdos, como a democracia racial, dentre outras coisas. A questão de que era um país receptivo para todo mundo, para estrangeiro, era um país religioso, puritano, que as pessoas eram todas honestas, quem não era honesto ia para prisão, então se você estava indo para a cadeia porque você merecia estar na cadeia, então tudo isso era trabalhado e vendido e fez aí com que algumas pessoas crescessem tendo essa imagem, esse mundo verde e belo aí, de que não tinha nada errado acontecendo. Eu quero terminar essa parte do, do nosso tema aqui sobre ditadura, já adiantando a vocês que a gente vai ter a parte 2 na outra semana, deixando aqui uma música que foi proibida pelo, entre aspas, conteúdo subversivo, que é lindíssima e que foi trazida novamente em tempos atuais, né, por um governo que a gente vai falar sobre ele no próximo episódio, que é a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré. Ele, inclusive, foi exilado, a canção virou um símbolo de oposição à ditadura, e recentemente ela teve uma versão muito bonita do Rappin' Hood. Eu terminaria então esse episódio com essa música, porque sempre que a gente ouve, acredito que dá um estímulo para a gente seguir nas nossas lutas que até hoje a gente precisa fazer. Como é que você terminaria essa primeira parte, né, João, do tema? Eu terminaria dizendo exatamente isso, Beta, que vem, vamos embora, que esperar não é saber, né? Acho que é uma reflexão fortíssima e é uma letra mais bonita do que a outra. Inclusive, eu gosto muito também do Apesar de Você, Amanhã Há de Ser Outro Dia, porque isso me lembra muito também o governo Bolsonaro, assim, sabe? Porque ele estava se sentindo muito dono do mundo, dono do Brasil. E aquele trecho de hoje é você quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, sabe? A minha gente hoje anda olhando, falando pro lado e olhando pro chão. É uma música muito gostosa de ouvir, né? E também foi driblou a censura, né? Porque deu a entender que era uma música sobre romance, sobre amor, só que na verdade era uma crítica ao atual governo. Então eu gosto muito também dessa aí. Então, com essas duas canções importantíssimas para a nossa história, a gente termina essa parte número 1 do nosso episódio. E na semana que vem a gente volta falando ainda sobre ditadura, falando sobre repressão a pessoas negras e LGBTs e o infame governo Bolsonaro, com também a Comissão da Verdade, que foi importantíssima para que a gente tivesse um desfecho importante com relação à anistia, com relação aos crimes que foram cometidos naquele período. A gente espera vocês, então, no nosso próximo episódio. Até lá. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera.
Nos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos.